Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Que bom que você veio. É muito bom, é gratificante ver você aqui. Por uns dias eu estive ausente da igreja, mas esses meses de janeiro, fevereiro, para a gente foi um tanto quanto difícil por conta de visitas de pessoas de fora lá em casa e eu fui o motorista da vez. Então, para Fortaleza, para ir à praia, e aí vai. Infelizmente, a gente acabou ficando ausente uns dias da igreja, em alguns cultos da igreja. Mas estamos de volta, firmes e fortes. Amém? Depois de alguns puxões de orelha do meu pastor, né? Aí a gente volta mesmo. Glória a Deus. O Eduardo me falou da pregação, falou que ela era toda voltada para o homem, né? Aliás, porque hoje seria no comando dos homens e tal. Mas eu vou me ater ao tema, né? Que vem falando sobre orando para que tudo vá bem. Amém? Você tem orado para que tudo vá bem? Geralmente a gente faz isso, né? A gente ora mesmo para que tudo vá bem, que as coisas se resolvam, aquilo que está fora do lugar se encaixe e tudo fique na mais perfeita ordem. Geralmente é assim, não é isso? Então vamos lá. No livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 26, diz assim: agora pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Conta a história da mulher cananeia. E no 25, Mateus 15, 25 vai dizer assim. Amém? Todos acharam? Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Glória a Deus. Você pode dizer comigo, repetir essa última frase dela? Senhor, socorre-me. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. É engraçado quando a gente vai falar a respeito de como as coisas estão. Às vezes você aborda um vizinho ou o vizinho te aborda e pergunta: e aí, tá tudo bem? Como é que vão as coisas? E você fala, geralmente a gente gosta até mesmo de se reservar e não contar certas coisas. Tipo, coisas ruins que acontecem no seio da família, geralmente a gente não conta para qualquer estranho, até mesmo para o vizinho, por mais que ele ouça o quebra-pau ao lado, mas não é tudo que você fala. Um dia desses atrás eu estava rodando com minha tia e aí ela encontrou umas amigas de muitos anos e tal, e elas falaram: e aí, como é que tá os seus filhos? E ela: não, estão bem, estão formados, isso e aquilo. E a outra também falou a mesma coisa, e cada uma falando que engrandecendo os filhos, né? Mas isso é bom, não é ruim. Isso não é ruim. Porque aquela parte ruim, geralmente a gente levanta o tapete e joga para baixo dele. E nesse mundo tão louco, tão frenético que nós estamos, a gente talvez eu e você não temos parado para pensar, porque ele está tão acelerado que a gente fica um tanto quanto apreensivo. É como se você fosse dormir, a coisa está ruim. Aí você fosse dormir e no outro dia a coisa está pior.
É engraçado que você olha e parece que de um lado, do outro, nada vai bem. Não tem como você dizer que tudo está bem. Um dia desses atrás, era mais fácil você sair na rua e olhar para cima, porque daqui a pouco um avião caía. Não era assim? Até um dia desses atrás estava desse jeito. São Paulo, então, caíram vários aviões. Enchentes. Quem diria, lá no Rio Grande do Sul, um local que produz muito, um estado que produz muito, um estado rico, e de repente se abateu uma grande enchente que matou famílias, acabou lavouras, pessoas perderam tudo. Algumas pessoas perderam exatamente tudo. Foram para casa de vizinhos e o país todo entrou em comoção com aquilo. E aí você olha e fala assim: vai bem? As coisas estão bem? Tem como eu dizer que estão bem? Mas como? E o que eu vou fazer? O que nós iremos fazer? Nós vamos correr? O caos já está instalado. Às vezes não fui eu que instalei o caos, não foi você que instalou o caos. Ele chegou, ele bateu a nossa porta. E fazer o quê? Certa vez Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, ele matou vários profetas e profetisas de Baal, e de repente, por uma única palavra, ele nem estava presente, apenas chegou no ouvido dele dizer que Jezabel iria matá-lo. E ele correu, ele fugiu. Mas o Senhor deu providências para ele. O Senhor providenciou cada detalhe até sustentá-lo dentro de uma caverna. O caos estava instalado. O medo dele era grande. Às vezes o nosso medo é maior do que a nossa confiança. Às vezes a gente deixa a nossa confiança em Cristo de lado e nós damos vazão ao medo. Nós damos mais credibilidade ao medo e aí nós, infelizmente, fracassamos. Às vezes nós fracassamos como pais, fracassamos como mães, fracassamos na sociedade. E aí vem as doenças do século, depressão, ansiedade, etc. Mas eu não estou aqui para dizer para você que essas coisas não têm solução. Elas têm solução. Porque se eu estou em Cristo, as coisas vão bem. Amém? Se você está em Cristo, as coisas vão bem. Ainda que o cenário seja de vacas magras, ainda que o cenário, as uvas não dê mais o seu fruto, o seu vinho, mas creia que o Senhor, Ele está no comando de todas as coisas. A palavra do Senhor, lá no livro de 2 Reis, vai contar a história de uma mulher, uma sunamita de Sunem, e lá o profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias, ele sobe ao Monte Carmelo para fazer as suas orações, os seus sacrifícios. E aquela mulher olha e vê aquele homem naquela peregrinação o tempo todo. E o Senhor, e ela diz ao seu esposo, fala assim para ele: olha, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Ela identifica aquele homem como um santo homem de Deus. E fala bem assim para o seu marido: olha, a gente deveria fazer aqui um puxadinho. Algumas versões vai dizer que ela fez no local de cima um quarto. Mas enfim, aquele homem passava a sua porta e ela então fez lá o seu quarto, providenciou comida, bebida e descanso. Nos dias atuais, é tão difícil, né? Hoje na internet está por aí, bispo não sei das quantas, profetas e profetisas e tal. E você olha e vai confiar em quem? É tanto escândalo. Às vezes você não está nem olhando, ele aparece. Você está ali pelo Instagram, piruano, daqui a pouco aparece lá, profeta não sei das quantas. E o evangelho é escrachado.
Esse evangelho que eu prego, que você prega, que você acredita que Jesus é o Salvador, libertador, ele infelizmente é escrachado. Mas aquela mulher naquela época lá atrás, ela olhou para aquele homem e viu que ele era um santo homem de Deus. E providenciou comida, bebida e abrigo para ele. Eu imagino ali Eliseu no sol escaldante subir para o Monte Carmelo para fazer as suas obrigações como profeta. Como que ele chegava? Suado, cansado. E ela viu tudo aquilo. E ela providenciou. O amor que aquela mulher tinha pela obra do Senhor era muito grande. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, a história vai dizer que aquela mulher era rica, que ela tinha muitas posses. E ela não precisava de nada. Quando ela começa a ajudar, quando ela faz esse favor a Eliseu, Eliseu se olha e fala, poxa, o que a gente pode fazer? Geazi, companheiro, vem cá, o que a gente pode fazer por essa mulher? E aí, Geazi fala, olha, ela tem muitos bens, ela realmente tem dinheiro, mas eu vejo que ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Aí, vem uma situação engraçada, porque quando ele faz isso, quando ele questiona essa mulher, aliás, ele questiona a Geazi, ele quer dar, o profeta quer dar algo em troca do favor, aí a mulher rejeita, ela fala assim, não, eu não quero um filho. Eu não quero um filho, não mintas para mim. Ela diz exatamente assim, não mintas para mim. Aí ele, olha, no tempo certo, no tempo da gestação de 9 meses, você vai ter um filho. E de fato aconteceu, a história vai rolando aqui, você vai vendo que ela teve o filho, ela foi agraciada com o filho. A sua madre foi aberta. É engraçado que ser mãe é uma coisa tão extraordinária. E eu sei que tem pessoas que não são mãe, mas que a maternidade, ela fala, ela grita. E eu estava lendo a respeito sobre isso, e aí algumas coisas vinham sobre o feminismo. O meu corpo é meu, tudo é meu, e eu não quero nada disso. Mas eu não tenho nada a ver com isso não, isso aí é uma outra história, isso é outra coisa para as pessoas se degladiarem por lá. Mas o Senhor tem o poder de transformar choro em riso. Ele tem esse poder. Ele é o Todo-Poderoso. Assim ele fez com Abraão, assim ele fez com Sara. Às vezes você pode até ter a sua madre fechada, você pode até não gerar por conta própria. Você escolheu, não, eu não quero ter filhos. Amém. Não tem problema, não tem ninguém aqui que vai brigar com você por conta da sua situação, por conta da sua escolha. Não é essa igreja que vai brigar com você por isso. Mas existe um Deus que tudo pode. Ainda que você diga que não quero, ok. Mas na hora que Ele olhar dentro de você, Ele vai abrir a sua madre e você vai gerar. Ah, mas eu não quero gerar. Aí eu pergunto para você, tanto homem quanto mulher, o que você tem gerado? O que você tem gerado na obra do Senhor? Quantos de nós temos gerado alguma coisa? Se o Senhor voltasse hoje e Ele mandasse você abrir a sua mão e falasse assim, me dá aí o que você tem, o que você fez. É duro saber que talvez a gente não produziu nada, talvez a gente nunca evangelizou um vizinho, talvez a gente nunca falou do amor de Deus, talvez eu seja aquele crente secreto, agente secreto de Cristo. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, mas sou crente. Eu sou liberto em Cristo Jesus, mas ninguém me conhece. Eu trabalho secretamente.
É tipo isso, um 007. Mas eu aprendo uma lição com essa sunamita. Essa mulher de Deus, ela não se importou em pegar e dar os seus bens, ou seja, pegar uma parte ali e ajudar o profeta. Hoje são dias difíceis. Eduardo está aqui, ele falou sobre a questão dos missionários, de ajudar os missionários com R$ 10. Ninguém ajuda. Eu estou falando de vocês aqui. Isso aqui já vem de muitos anos. Eu venho de uma igreja que, certa vez, a gente foi fazer uma prévia lá de quantos missionários tinha num dia. Nós tínhamos mais de 180. E aí pediram R$ 20. R$ 20. Não deu R$ 60 no final das contas. Contribuição de R$ 20. Ninguém contribuiu. É complicado, né? Mas tem gente lá fora que está precisando de mim e de você. Se você não pode ir, ajude, colabore, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Se você não sabe o número da conta dele, procura o irmão Eduardo, ele, o pastor, o tesoureiro da igreja. Eles vão saber te direcionar para quem você vai fazer a doação. Mas faça isso, faça com empenho, dê o seu melhor. Aquela mulher, eu aprendo com ela que ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, só para recordar, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu aprendo com essa mulher de Deus de que o fruto do Espírito, esse fruto do Espírito, ele tem que estar comigo 24 horas. 24 horas eu tenho que estar falando do amor de Deus. Eu tenho que estar falando da transformação que Ele fez na minha vida, da bondade do Senhor. Eu tenho que ser bom, eu não posso ser ruim. Às vezes eu me estresso no trânsito com algumas pessoas, e aí dá vontade de falar igual o pastor incircunciso filisteu. Mas enfim, graças a Deus, até o dia de hoje, o Senhor tem nos livrado. Glória a Deus por isso. Vamos mais adiante? Deixa eu organizar aqui. Então, aquela mulher, ela sabia como ajudar. Ela sabia onde ela estava inserida. Ela sabia, ela tinha certeza de que aquele homem lá era um santo homem de Deus. E aí eu acho interessante que, mesmo ela sendo uma mulher rica, mesmo ela fazendo boas ações, ela tinha sua madre fechada. E aí talvez você vá pensar que vai ficar muito repetitivo, mas ela olha e não quer a ajuda do profeta. Por mais que lá no íntimo, no escondido, no secreto, talvez ela tenha pedido um filho. Mas nada disso foi revelado a Eliseu. E outra coisa que eu aprendo com a sunamita, que quando ela faz essas coisas para ajudar o reino de Deus, o filho dela que nasce, depois se torna jovem, ele está com o pai na lavoura, tem uma dor de cabeça e o pai manda ele de volta para casa. E quando ele chega em casa, a sua mãe o acolhe e ao meio-dia ele morre. E aí fica aquela pergunta: eu não estava ajudando na obra? Quem falou, quem prometeu, não é fiel para cumprir? E essas dúvidas pairam na cabeça da gente. Já parou para pensar?
Como eu falei no início, parece que estava ruim e piorou. Para ela foi um pouco o contrário, ela não tinha filhos e passou a ter filho, e de repente o único filho que ela tinha morreu. Mas é interessante que ela pega aquele menino morto, leva para o quarto do profeta, coloca em sua cama, de lá ela volta no marido e fala assim: arruma uma jumenta para mim que eu vou lá no profeta. E o marido dela diz assim: vem cá, você vai lá no profeta para quê? Hoje não é sábado, não é dia de lua cheia. Se não me engano, lá em Números capítulo 28 vai falar sobre essas questões, dessas festas que haviam em Israel antigamente. E aí ela disse assim: vai tudo bem. Como que vai bem? Eu estou com meu filho morto, ele morreu nos meus pés. Como é que eu posso dizer que está tudo bem? Como é que eu posso dizer que está tudo bem se o meu filho, eu estou orando e ele está nas drogas? Como é que eu posso dizer que está tudo bem, mas o meu marido está me traindo, a minha esposa está me traindo? Como é que eu posso dizer que está tudo bem? Se eu não confiar no Senhor, tudo se acaba. Eu sou fadado a fracassar. Porque se eu olhar essas coisas mundanas, porque isso é do mundo, isso é da carne. A prostituição é da carne. A violência é da carne. O vício é da carne. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Então, se eu não crer que o Senhor não pode mudar esse cenário, eu estou fadado a fracassar. Você entende como é a coisa? E ela com o filho morto, lá em cima, ela pega uma jumenta, desce até a casa, sobe até o monte onde Eliseu estava, e de lá, Eliseu a vê, manda Geazi, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o filho e com o marido, e ela diz: está tudo bem, está tudo bem. Até que ela conta a história, e ela vai nos pés da pessoa correta. Não foi ele que prometeu? Não foi o profeta que disse para ela que ela teria um filho no tempo? E que de fato ocorreu? Sabe, às vezes isso me faz pensar, quantas vezes você teve um problema e você comunicou ao seu pastor? Ou você foi lá na internet ver David Leonardo, se aconselhar com outros pastores internautas? Ou você foi ali, no monte? Você sabe exatamente com quem você está se consultando? Você sabe exatamente aonde, para quem você está contando o seu problema, se realmente ele vai resolver? Eu me lembrei agora de uma viagem que a gente fez há pouco para Fortaleza. Nós fomos levar um padre, e é muito amigo do meu tio. E nessa carro, aquelas conversas aí, meu tio falou assim: padre, estou com saudade de quando os padres iam visitar. Eu não me lembro de padre visitando casa, lembro de pastores visitando casa. Até perguntei para Adriana, falei: tu lembra quando você era pequena, se tinha algum padre e tal? Mas enfim, talvez aqui tivesse esse hábito, não é? Aí ele falou assim: pois é, porque agora, né, a coisa tá só mais novo e não sei o quê, não gosta de visitar e tal. E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus do céu. Às vezes o pastor liga para você e fala assim: estou indo aí na tua casa. E você fala assim: o quê? O pastor está me ligando? Deixa eu desligar. Não, pastor, agora eu não posso te atender. Estou na rua, estou não sei aonde. E passa o dia. E você não deu a mínima para o seu pastor, você não deu a mínima para aquelas pessoas que de fato pagam o preço pela sua vida. Eu aprendo com aquela mulher, a sunamita, que ela foi na pessoa certa, na pessoa correta, que era a única pessoa que poderia resolver o seu problema. Às vezes, uma boa conversa. Pastor, um dia desses atrás,
Foi lá em casa tomar um café. A gente estava meio atribulado. Mas depois do café tudo ficou certinho. Todas as coisas foram entrando nos eixos. Por que eu vou dizer que tudo estava mal? Tudo estava bem. Algumas coisas estavam desmoronando, mas não era o todo. E aí nós conversamos e tudo foi resolvido. Glória a Deus por isso. Então, amados, aquela mulher, ela vai na pessoa certa. E é interessante que ela fala para ele assim: eu não te pedi nada. Não te pedi nada. Eu não te pedi um filho. Mas agora ele está lá. Então Eliseu pega, sai de lá, do monte, desce até a casa dela, sobe até o quarto onde o menino estava, morto, e o ressuscita para a honra e glória do Senhor. Sabe, aquela mulher conhecia quem era Eliseu. Ainda que ela não conhecesse de fato e de verdade, na hora ali que ela abriu a sua casa, abriu a sua intimidade para ele, ela talvez já tinha ouvido falar que ele, há uns capítulos atrás, as águas do manancial eram amargas e ele transformou em águas doces para nunca mais voltar. Que ele foi aquele que transformou o azeite, ele multiplicou o azeite da viúva. Então o que era impossível aconteceu. O menino morto, Eliseu ora e o menino ressuscita e ele entrega para sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Mas olha, rapidamente, só para a gente fazer um paralelo dessa nossa história, quando eu falei a respeito dessa mulher, que é extraordinária e que nós devemos aprender sim com ela, tanto eu, homem, quanto você, mulher, de não desistir, de falar com a pessoa certa, de colocar a sua fé em ação. A mulher lá em Mateus, a mulher cananeia, ela tinha um grande problema. Não era dela, mas era da filha dela. Então a história conta de que ela vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquela mulher vinha gritando, e os discípulos olham e falam assim: Senhor, não aguento mais. A gente não está aguentando mais essa mulher berrando no nosso ouvido. Ela vem de longe. Ela já está vindo de longe gritando no nosso ouvido. E aí Jesus olha e fala assim: ah, tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Parece grosseiro, não é? Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher, a filha dela, estava extremamente endemoniada, estava possessa de demônios. Ninguém conseguia controlar. Imagina a casa daquela mulher. Imagina aquela mulher naquele sofrimento. Às vezes a gente não tem empatia. Essa palavra é muito usada pela Adriana. Mas a gente não é empático com o nosso semelhante. Já parou para perceber? Às vezes quando você olha, vê o problema, mas o problema não é meu, não está doendo em mim. Só vai ser meu problema quando doer em mim? Será que eu não consigo ter um pouco de empatia com o meu semelhante? Mas o interessante é que aquela mulher continua. Aí aos gritos, ela fala: Jesus, filho de Davi. É engraçado que ela conhecia, ela era cananeia, ela estava fora da bênção do Senhor, da bênção de Cristo, ela estava fora, porque ele veio realmente para as ovelhas. Mas lá em Jeremias capítulo 33, verso 17,
Aquela mulher sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele era de fato o Cristo. E aí é interessante que ela grita em alto som para todos ouvirem, até mesmo para agoniar os ouvidos dos discípulos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai, né, os discípulos falam com ele assim: Senhor, despede, porque ela já vem atrás aí gritando, tem horas. Jesus vai e responde: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de meu pai. Então ela ouviu isso, chegou e adorou ao Senhor. E ela disse assim: Senhor, socorre-me. Porque... E aí Jesus diz bem assim, no versículo 16, 26, ele diz assim: ele, porém, respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz assim de imediato: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Ela reconhece que ela não é mesmo da linhagem, mas ela estava com um problema tão grande, a sua filha estava tão endemoniada. Eu me lembro do meu filho mais novo, ele chegou em mim no quarto de manhã e falou assim: pai, me dá uma carona até o colégio. Eu falei: caramba, velho, no meu dia de folga tu quer que eu te leve para o colégio? A bicicleta vai. Nós morávamos num condomínio fechado. E aí eu peguei e falei para ele: não, se vira. Meu filho tinha 15 anos. E daqui a pouco eu ouço alguém me chamando na porta de casa. Não deu 10 minutos. Aí alguém me grita. E assim, desesperado, aí eu saí, olhei. Olha, o Pedro, acabou de acontecer um acidente lá com o Pedro. Acidente, que acidente, tá doido? Aí minha cabeça foi um giro. E eu peguei o carro e saí. Quando eu chego lá, o Pedro tinha caído de bicicleta, quebrou a boca por inteiro, teve que reconstituir os dentes. E você não sabe como eu fiquei naquela hora, vendo meu filho todo ensanguentado, as mãos todas ensanguentadas, porque ele caiu feito uma abóbora no chão. Eu olhei para aquela situação, meu coração doeu tanto, mas eu chorei tanto. Por que eu não tirei um minuto para levar o meu filho no colégio? Que mal tinha nisso? Que perverso que eu fui. Eu pensei só em mim, mas ele tinha 15 anos de idade, ora. Um moleque de 15 anos de idade, ele roda tudo, ele vai para qualquer lugar. Mas aí, eu ia imaginar que ele ia cair. Mas felizmente, depois nós o levamos para o hospital, fizemos algumas radiografias, ele também bateu a cabeça e tal, mas graças a Deus não houve sequela nenhuma. O problema todo é que hoje o Pedro não ri como ele ria antes. Mesmo com os dentes restaurados, ele força ali. Eu fiquei tão triste. Agora você imagina essa mulher com uma filha endemoniada, essa mulher com a filha dando um trabalho danado e ela sem conseguir recursos, sem conseguir que alguém fosse lá e resolvesse o problema dela. E quando ela reconhece a sua pequenez diante do Cristo, ela fala que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E aí ela toca o coração do Senhor. E ela consegue tocar o coração do Senhor naquele dia. E o Senhor diz para ela: ó, mulher, a sua fé é extraordinária. A tua filha está sarada. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante ela deixou de ser possessa. Se essa mulher estivesse viva até o dia de hoje, é lógico que não está. Mas eu creio que ela pregou o Evangelho, ela pregou esse milagre o tempo todo.
ela não perdeu a oportunidade de dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que basta uma palavra dele para eu e você termos os nossos problemas extirpados. É assim, amados, é a confiança no Cristo, é a confiança no Senhor. Você viu a história de duas pessoas com problemas semelhantes, mas que tocaram o coração do Senhor. Quantas vezes você tem tocado o coração do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que quando você for orar, você vai para o teu quarto, fecha a porta em secreto e fala com teu Deus que em secreto Ele vai te responder. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes nós fizemos isso essa semana? Quantas vezes nós nos lançamos aos pés do Senhor para dizer: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Senhor, eu não tenho problema nenhum, eu tenho dinheiro, eu estou bem, as minhas pernas estão firmes, eu tenho bens, eu tenho tudo. Mas, Senhor, socorre o meu vizinho, socorre o filho da Dona Maria que está possesso. É assim que nós temos que agir, é dessa forma que nós temos que agir. Porque se eu creio que o Cristo me libertou, a minha função é pregar o Evangelho, esse Evangelho de cura, esse Evangelho que liberta, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém?